Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi realizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Como a questão informou, o trabalho iniciou às 8 horas. As 4 máquinas funcionaram por 6 horas e produziram com isso 6.000 itens. Então, com 6 horas de trabalho aqui, às 14 horas, essas 4 máquinas conseguiram produzir 6.000 itens. Nesse momento é feita a primeira manutenção, que leva 30 minutos. Então, essa manutenção terminou às 14 horas e 30 minutos. E a partir daqui, apenas 3 máquinas funcionaram. A meta era produzir 9.000 itens nas primeiras 6 horas de trabalho. Com as 4 máquinas funcionando, foram produzidos 6.000. Agora que temos apenas 3 máquinas disponíveis, precisamos produzir 3.000 itens em um certo número X de horas. Depois que esse trabalho for concluído, será feita a manutenção de esgotamento e nós queremos determinar a que horas isso será feito. Veja que nós já montamos aqui nossa tabelinha para estabelecer a relação entre as grandezas dadas aqui na questão, para montar nossa regra de 3 e chegar no número de horas que as 3 máquinas precisarão para produzir os 3.000 itens que estão faltando. Já fixamos uma seta aqui apontando para baixo, na coluna em que nós temos a variável x, a incógnita aqui, apenas para servir de guia para a gente determinar qual a relação entre essas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. No caso, máquinas e horas, depois itens e horas, nós precisamos determinar se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, a fim de montar nossa equação e chegar no valor de x. Então, essa seta aqui vai apenas servir de guia. Setas apontando para baixo indicam que as grandezas são diretamente proporcionais. Se a seta aponta para cima, comparando aqui com horas, isso é apenas para indicar que as grandezas são inversamente proporcionais. Não tem nada de especial com essas setas, apenas uma simbologia que a gente adota, que é a mesma usada no livro que nós escrevemos, curtinho, dedicado só à regra de 3, que vocês encontram lá na biblioteca do canal. Bom, vamos comparar aqui o número de máquinas e a quantidade de horas. Com 4 máquinas, para fazer a tarefa prevista, foram necessárias, para produzir uma certa quantidade de itens, no caso 6.000 itens, foram necessárias 6 horas. Se eu diminuo a quantidade de máquinas para realizar o mesmo trabalho, eu vou precisar de um tempo maior. Então, se o número de máquinas diminui, a quantidade de horas necessárias para realizar uma mesma tarefa vai aumentar. Isso significa que máquinas e horas são grandezas inversamente proporcionais. Vamos indicar isso dessa forma para a gente não se perder. Essa notação com as setas é só para a gente não esquecer quem é diretamente ou inversamente proporcional a quem aí na hora de montar a equação, para a gente não fazer bobagem. Comparando agora horas e itens, se eu diminuo a quantidade de itens que serão produzidos, claro, eu vou precisar de um tempo menor. Diminuindo a produção, os itens que eu quero produzir, vai diminuir naturalmente também a quantidade de horas necessárias para produzi-los. Isso significa que horas e itens são grandezas diretamente proporcionais. Vamos indicar isso com a seta apontando para baixo. Bom, na hora de montar nossa equação, nós ficamos com 6 sobre x no primeiro membro. Vou pegar primeiro aqui os valores onde tem o x, é o que a gente quer determinar o valor.
igual. Como aqui são inversamente proporcionais, horas e máquinas, nós vamos inverter os valores. Em vez de 4/3, nós vamos escrever 3/4 vezes. Bom, aqui vai ser 6.000 sobre 3.000, pois as grandezas são diretamente proporcionais. Horas e itens, então vezes 6.000 sobre 3.000. Vamos fazer umas simplificações aqui, né? Dividir aqui primeiro por 1.000. Agora dividir 3 por 3, que dá 1. Com isso, nós ficamos com 6 sobre x igual a 6 sobre 4. Dá para simplificar mais. 6 dividido por 6 dá 1. E fazer meios pelos extremos. X igual a 4. São necessárias 4 horas para que as 3 máquinas que restaram funcionando consigam produzir 3.000 itens. O trabalho foi retomado às 14 horas e 30 minutos. Com mais 4 horas de trabalho, vamos para 18 horas e 30 minutos, que é o horário que é o horário de início da manutenção de esgotamento, gabarito B.